Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Não esqueça que hoje é dia de algo a mais. Aquela reunião especial para quem quer algo a mais na vida espiritual. Eu sempre falo aqui que no Força Jovem nós temos 2 reuniões semanais. O Encontro Jovem, que acontece no final de semana. Aqui a galera do templo se reúne aos sábados, às 16 horas. E aí na segunda-feira à noite, a gente reúne só aqueles que realmente querem aprender, buscar uma direção, querem crescer, amadurecer na fé. Então, essa reunião acontece segundas, 7h30 da noite, e você é meu convidado. É nessa reunião que a gente responde perguntas, que a gente aborda alguns assuntos mais, às vezes, polêmicos. Então, é importante que você que quer crescer, quer desenvolver na fé, quer aprender como ser um cristão de verdade, agradar a Deus, que você participe. E você é meu convidado para estar com a gente daqui a pouquinho, tá bom? Então, vai se preparando. Você que está me assistindo aí de casa, está no seu quarto, jovem, sem fazer nada, bota uma roupa. Daqui a pouco você vem para cá, que com certeza você vai lucrar, você vai ganhar. Tá bom? Hoje eu tô aqui com o David e com a Luana, não é isso? Sim, que vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente. Então não saia daí que a gente já volta já. Eu tô aqui no estúdio da banda FJU. A gente está aqui hoje e temos estado aqui nesses últimos dias porque o estúdio do Força Jovem, o estúdio de podcast, de live, está sendo finalizado. Vocês vão gostar muito do estúdio, bem diferente daqui. E se você quiser conhecer a central, onde estão esses estúdios, onde está a academia, né, que nós temos aqui, os tatames para as artes marciais, as salas de aula, de workshop, sala de dança, sala de cultura. Então, se você quiser conhecer a nossa central FJU, que é bem do ladinho do Templo de Salomão, você é o nosso convidado. Ela abre todos os dias a partir das 2 horas, né, de segunda a sexta, a partir das 14 horas, sábado de manhã até de tardinha, domingo, logo que depois acaba a reunião das 9h30, a gente abre também, fica até a noite, você não precisa pagar nada para entrar, vem aqui conhecer a Central FJU, venha fazer uma aula, venha fazer uma classe, a gente tem artes marciais, agora a gente tem aula de instrumentos, sabia? Teclado, que mais, hein? Violão, bateria, baixo, guitarra, temos aulas de inglês, de espanhol, dança, teatro, o que não falta é coisa para você fazer, você que é jovem, que tem 15 anos ou mais. A partir dos 15 anos de idade é a faixa etária do Força Jovem, tá bom? A gente volta já, não sai daí não. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem. E sua vida é transformada. Sejam bem-vindos à Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em 1 ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração.
Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJ1, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos. Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa a vir conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que é, em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela, comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés, estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vinda, FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo a FJU. Seja bem-vindo a FJU. Seja bem-vindo a FJU. Então vamos lá, começar o nosso bate-papo com a Luana. Luana, né? Sim, senhor. Então, tá com quantos anos, Luana? 21. 21 anos. Você participa de Força Jovem aonde? No Eldorado. Aonde? Eldorado. Eldorado. Sim, senhor. Fica aqui, que bloco aqui de Fica São no Paulo? bloco de São Bernardo. São Bernardo do Campo, né? Sim, senhor. Você tá há quanto tempo no Força Jovem? Eu tô
acho que uns 6 anos e 6 meio, anos bispo. já? Então, desde os 15 anos aí. Sim, senhor. Então, conta pra gente a tua história. Eu cresci na igreja. No caso, a minha mãe era a que chegou na igreja, né, através de uma obreira. Então, ela me apresentou no altar, eu conheci a fé desde criança, passei na EBI. Porém, aos 6 anos de idade, já foi surgindo uma certa carência, porque os meus pais, eles brigavam muito. A minha mãe era da fé, mas o meu pai não. Só que minha mãe, na época, ela não tinha o Espírito Santo ainda. Então, não tinha aquele discernimento de como lidar com quem não é da fé. E com isso, eram muitas brigas, e meu pai bebia muito. Então, a gente cresceu assim, né, eu e meu irmão. E eu fui crescendo carente, querendo atenção, e ele não dava. Ele era presente em casa, mas não era presente paternamente para dar atenção, né? Então, por causa disso, eu fui me apegando às amizades, já desde cedo. E um familiar próximo a mim, com 6 anos de idade, ele acabou apresentando para mim a pornografia. Então, eu já fui crescendo não com uma cabeça de criança, eu já fui crescendo com uma cabeça de adulto. As minhas vestimentas não eram de uma adolescente, né? Porque isso foi já durante anos. Então... Você começou, então, assistindo pornografia com qual idade? Com 6 anos de idade. 6 anos de idade? Com 6 anos de idade. Você fazia escondido? Todo mundo? Fazia escondido. Quando meus pais saíam para trabalhar, porque eu ficava sozinha em casa. Mas assistia como? Através do quê? Na época não tinha computador, né? Com 6 anos. Então era através de um DVD. Então, quando a minha mãe saía para trabalhar e o meu pai também... E quem forneceu esse DVD para você? A família? Um familiar, próximo a mim. Ele me deu e eu assisti achando que era um desenho ou um filme de criança, mas não era. Era um filme de conteúdo adulto. Então, eu fui e cresci assistindo a pornografia. Depois, né, que foi vindo o computador, eu tive acesso à internet... Eu acabei... Desculpa perguntar. Sim, esse familiar era mais velho? Era mais velho. E ele tentou fazer alguma coisa com você? Não, senhor. Então, eu fui crescendo, assistindo, né, a pornografia. E isso foi até na época da escola, na adolescência. Então, eu vestia roupas curtas, roupas apertadas. Eu passava maquiagem muito forte e minha mãe, ela... falava, né, questionava isso. Só que eu já fui crescendo uma criança muito calada. Eu não me abria para nada. Eu estava dentro da igreja nesse período, mas eu não me abria. Você fala assim, eu usava maquiagem forte, eu usava roupas mais curtas. Sim, senhor. Pra quê? Para chamar atenção. Porque eu não tinha dentro de casa atenção, então eu queria na rua, eu queria nas amizades. Então, eu usava, né, as vestimentas, as maquiagens para ter essa atenção e realmente atrair atenção. Se era para ruim ou não me importava, pelo menos eu estava tendo atenção. Você queria que os homens olhassem para você? Homens, tanto faz o bispo. Homens, mulheres, eu queria só atenção. Então eu fazia de tudo para ter atenção. A maquiagem era muito carregada, era forte. E assim foi indo, até na época da escola. E aí, já na adolescência, é um mundo totalmente novo, né? Vamos dizer assim. Desculpa perguntar. Do jeito que você se vestia, maquiava, que era como você fazia. As pessoas tinham interesse em você? Você via olhares diferentes de homem para você? No entanto, eu não aparentava ter a idade que eu tinha. Quando eu comecei a ficar assim, né? Muitas pessoas chegavam na minha mãe quando eu tinha 10 anos. Perguntava para ela tem quantos anos? 15, 16, eu só tinha 10. Eu falo porque é como se você, desculpa eu falar assim, como se você estivesse ali numa vitrine para eles. Sim. E atraindo o olhar dessas pessoas de uma forma diferente para você, né? Você estava sensualizando para chamar a atenção deles. É claro que ninguém poderia tocar em você, que ninguém poderia fazer nada, mas era a mensagem que você estava passando para essas pessoas. Não é verdade? Que existe muito disso aí fora. A mulher, o homem, seja quem for, passa uma mensagem que diz, olha para mim, me deseja, mas não toca, porque é meu corpo, minhas regras. Essa é a mensagem. A mensagem é,
olha para mim. Não tem como você não olhar para mim. A roupa que eu vou estar vestindo, o jeito que eu vou estar me comportando, é impossível não olhar. Mas ai de você que olhe. Ai de você, porque eu tenho o direito a me vestir como eu quiser, mas você não tem direito de olhar para mim, porque é meu corpo, é minhas épocas. Você vê que o mundo está assim. Depois acontecem abusos, acontecem agressões. Eu não estou de maneira nenhuma justificando as agressões. Mas eu estou falando que uma coisa vai levando a outra. E as pessoas às vezes não entendem. Não, eu tenho o direito de andar quase nua e ninguém tem o direito de olhar para mim. É assim que as pessoas hoje em dia vivem. E aí vem os problemas, vem agressões que a gente não concorda de maneira nenhuma. Mas o porquê que aquilo ali aconteceu? Né? Então você tem que ter muito cuidado. Porque as mulheres geralmente fazem isso, né? Andam de uma forma que quer que o homem... Ela passa e quer que o homem subir. Fala... Aí quando ele faz isso, ela tá olhando o quê? Que senhor. Mas, assim, tem coisas que não tem como não olhar, né? É igual, por exemplo, se uma pessoa passar com uma melancia na cabeça, por mais que você não goste de fruta ou salada de fruta, você vai olhar, meu camarada. Não tem jeito, é uma coisa diferente, não é verdade? Então, quando a mulher tá com o decote, tá com uma coisa assim, muito, como se diz, gritante, não tem como não olhar, né? O olho, a pessoa olha, às vezes a gente olha e tem que desviar o olho porque realmente aquilo ali chama atenção. E o que me chama atenção é você fazer isso desde criança, né? Quer dizer, o acesso à pornografia fez isso. Você não cresceu assim, você não nasceu assim, mas o acesso que você teve, aquele conteúdo, né, sexual, numa idade que você não tinha nem cabeça para entender, despertou em você isso. Aí está o perigo, né, de sexualizar as crianças, como muitos dizem que não tem problema. Não tem problema criança assistir pornografia. Não há problema você falar com essas coisas com a criança. Não há problema de você mostrar essas coisas para a criança. Ela tem que aprender. Mas será que a criança tem condições de aprender algo assim? Ela tem condições de entender algo assim? Ah, claro, a criança tem que aprender o mais cedo possível. Mas é interessante que ninguém luta por uma criança dirigir carro, né? As pessoas não ficam protestando para botar uma criança para dirigir carro. Você só pode ter habilitação com 18 anos. Por que só pode ter com 18 anos? Por que só pode votar a partir dos 16 anos? Por que não com 5, com 6, com 7, com 10? Já parou para pensar? Então por que certas coisas devem ser liberadas para as crianças? Que tipo de pessoa pensa assim? Aí você entende qual o tipo de pessoa que pensa desse jeito. Aí você olha para a vida dessas pessoas. Você olha para o contexto dessas pessoas, como que elas se comportam, o que elas defendem. Então, cuidado com a sua criança, cuidado com o seu filho, cuidado com a sua filha, cuidado com as amizades deles. Cuidado, porque eu imagino que seus pais não sabiam o que estava acontecendo. Não tinham ideia. Que você ficava lá vendo DVD e assistindo pornografia vem a masturbação. Porque a pessoa não fica assistindo pornografia comendo pipoca ou estudando, né? A pessoa não fica assistindo pornografia falando assim, aquele quadro lá tá torto. Não é para isso. Ela vê a pornografia que incita nela algo que vai levá-la a se masturbar, que vai levá-la a desejar outras pessoas. Como é que é fazer isso na vida real? Aí você começa a olhar para as pessoas como um pedaço de carne, né? Você via os homens lá na pornografia, então eu imagino que você olhava para outros homens, como é que deve ser isso? Como é que deve ser aquilo ali? Como é que seria com ele? Quer dizer, a mente vai ficando poluída. Sim, senhor. Não é? Isso acontece com qualquer um. Sim. Que se sujeitar a isso, vai acontecer com isso. Não é só com você. Sim, senhor. Né? No entanto, eu via assim, era uma luta, porque eu via os homens, mas eu não conseguia ver, tipo, é uma pessoa normal. Não, eu já via com outros olhos. Uhum. Então era bem difícil, só que eu guardava isso pra mim. E eu não desabafava, minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada, né?
que nesse meio período ela já tinha recebido o Espírito Santo, então ela já viu que tinha uma coisa errada. Mas eu não falava. Pelo contrário, eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha ódio do meu pai, porque ele não me deu atenção. Então eu fui crescendo assim. E na adolescência, com as amizades, só foi piorando. Eles já foram ensinando os sites certos de acessar a pornografia. Foi também onde eu descobri a bebida, né? Então, para ter a atenção deles, já que eles bebiam, eu me achava na obrigação de beber também, para eu me fazer parte daquele grupo. Então, eu fazia tudo o que eles faziam. Falava palavrão, bebia, cheguei a fumar maconha, só para satisfazer as amizades, para eu ter dentro de mim que eu pertencia a alguma coisa, que alguém se importava comigo, né? E mesmo assim o vazio só piorava. E mesmo assim eu estava na igreja, mas ia por ir. Como era de menor, então eu ia porque a minha mãe obrigava eu ir, não porque eu queria. Que eu concordo. Já falei sobre isso aqui outro dia. Não tem problema, não. Eu concordo obrigar a ir na igreja. Por quê? Tá fazendo mal à pessoa, né? Por exemplo, a sua mãe já deve te obrigado a ir no médico. Sim. Não é? E você não queria ir pro médico, já te obrigou a ir pra escola. Já. Você teve que ir pra escola. Sim, e ninguém reclama, né? Não. Quando fala assim, ó, a mãe obriga a criança a ir pra escola. Todo mundo fala, é isso mesmo. Aí não se faz... isso aí é a mãe raiz, né? Você não vê ninguém falar assim, não pode obrigar. Se a criança não quiser ir pra escola, a criança tem a vontade própria dela. Não é verdade? Por quê? Porque a escola é bom. Porque o médico também é bom. E a igreja? Né? Então minha mãe falava assim, eu falava a mesma coisa para ela. Você não pode me obrigar. Ela, posso. Enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, quando você for menor, eu posso. Quando você crescer, você faz o que você quiser. Aí eu falava, quando eu crescer, eu não vou mais na igreja. Ela, tá bom, você não cresceu ainda. Então, eu dou graças a Deus que ela fazia isso comigo, porque eu aprendi muita coisa ali. Mal ou bem, você estava ouvindo a palavra ali. Senhor, né? eu ouvia. Teve até um período que eu tentei, mas eu falei, não quero. Eu quero fazer as coisas lá do mundo. Então, mesmo assim, eu ia para agradar e também porque ela me obrigava. Mas aquele vazio não saía de dentro de mim. E eu escutava, mas eu não me entregava. Então, eu fui crescendo até que, com 14 anos, 13 para 14 anos, acabei desenvolvendo a ansiedade. E eu não sabia controlar, porque não era algo muito falado naquela época, né? Então, eu não sabia como que eu fazia para controlar, porque eu não tinha controle quando eu tinha as crises. E aí, uma amiga próxima a mim, ela tinha também, né, nesse mesmo período, e ela foi e falou, olha, eu controlo me automutilando. E aí foi quando ela me apresentou a automutilação, foi quando ela me deu a primeira navalha para eu me automutilar. E aí foi ali que eu comecei a me automutilar para tentar tirar, né, tentar amenizar a crise de ansiedade. Quem foi que fez isso? Quem te Uma ensinou? amiga da escola. Quer dizer, um te ensinou a pornografia. Agora uma amiga te ensina a se cortar, se automutilar. Sim, senhor. E aí, como ficava aquelas cicatrizes, né? Teve uma vez que minha mãe, ela viu. E ela chorou, ficou brava. Foi um mix de emoções. E na época ela tinha até passado por uma esposa de pastor. Só que eu era muito orgulhosa. Então eu falei, eu me corto mesmo. E é isso, eu não vou falar o motivo do porquê eu me corto. E aí, para ninguém ver que eu estava me cortando, eu comecei a procurar outras partes para me cortar. Para ninguém ver, para ninguém perceber. Na perna? Perna, barriga, qualquer parte, para ninguém ver que eu estava me cortando. No caso, na época, eu falava que era para ninguém encher meu saco, para deixar eu no meu mundinho em paz. E assim foi indo, até que com 15 anos eu fiquei com depressão, onde eu não queria fazer mais nada. Eu gostava mais ou menos de estudar, mas até estudar eu não queria mais, minhas notas caíram. E eu não queria fazer mais nada, eu só queria ficar deitada o tempo todo. Eu não conseguia dormir também, nesse período, eu não conseguia de maneira nenhuma. À noite para dormir era um pesadelo.
eu tinha até paralisia do sono quando eu tentava dormir. Então, eu trocava o dia pela noite. De dia, eu tirava um cochilo de 20 minutos, mas eu não conseguia dormir. Porque se eu dormia, era um terror. E assim foi indo. E nesse período, com 15 anos, eu estava no FTU. E aí teve aquela migração pro FJU. Foi quando eu fui para a Força Jovem. E aí lá tinha uma obreira do HELP, né? Que ela era do projeto HELP. E ela queria, né, me ajudar. Só que eu não gostava dela. Não fui com a cara dela. E eu falei que eu não queria a ajuda dela, que eu não precisava da ajuda dela. E eu comecei a tratá-la muito mal, porque eu não queria que... Assim, eu não conseguia me abrir. Era muito difícil eu me abrir, confiar Mas em olha alguém. só, alguém te ofereceu a pornografia, aí você gostou. Sim, senhor. Depois alguém mostrou pra você, apresentou pra você a automutilação, aí você também gostou. Sim, senhor. Mas as pessoas que estavam apresentando pra você uma coisa boa pra mudar a sua vida, você não queria de jeito nenhum. Não, senhor. E eu não queria pelo motivo que pra mim não tinha jeito. Não tinha jeito. Porque, pelo contrário, eu ficava questionando, né? Vinha questionamentos. Se Deus realmente se importasse, ele teria feito alguma coisa na minha infância, não teria deixado eu crescer desse jeito. Enfim, eu culpava Deus também, né? Além de culpar minha mãe e meu pai, ter ódio do meu pai, aí fui e culpei Deus também. Então, eu não queria, né? Eu queria, mas eu não conseguia, né? E aí foi quando eu comecei a tentar o suicídio. Então, eu tentei primeiro pegar uma faca e colocar no meu coração. Mas não deu certo porque na hora eu travei. E aí depois eu tentei com medicações. Eu tomei medicações, vários remédios que eu tinha em casa, misturei todos, tomei. Passei muito mal, mas não tive sucesso. E seus pais souberam disso ou não? Sim, minha mãe me levou até no médico, né? O médico Fazer uma conversou lavagem. com ela. Ela não falou muita coisa porque ela entregou nas mãos de Deus. Que ela falou, não sei mais o que eu faço. Então ela entregou e só ficava na oração, né? Nesse período. E aí não deu certo e a última vez foi eu tentar me jogar na frente de um carro. Também não tive sucesso porque o carro parou na hora. Quer dizer, não teve sucesso, não. Você não teve fracasso, né? Sim. Então, o sucesso foi você não ter se Não jogado. foi ter matado, sim, senhor. Então, não deu certo. E aí foi quando eu mandei mensagem para essa obreira e eu falei, olha, eu fiz isso e eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. E na minha cabeça eu achei que ela ia ficar, tipo, não vou te ajudar. Pelo contrário, ela falou, eu estou aqui para isso. Então ela me abraçou. Então ela comprou, né, aquela minha guerra, né, aquela minha briga interior. Então ela foi me ajudando, ela foi me mostrando o que eu deveria fazer, foi cuidando de mim, foi um processo, né, foi um passo a passo. Até que eu decidi realmente querer, né, receber o Senhor Jesus. Então eu fui largando as amizades, eu fui largando as roupas apertadas, maquiagem, eu fui largando... Ninguém obrigou você a fazer Não, isso. senhor, foi de mim. Eu falei, eu preciso então fazer isso. Para eu ter o Senhor Jesus, eu preciso. Eu digo isso porque às vezes as pessoas nos assistem, as meninas assistem e pensam assim, então lá não pode usar roupa. Se eu for lá eu não posso. Nada disso, ninguém obrigou ela a fazer nada. Você é livre. A gente recebe todo tipo de pessoa, de qualquer jeito que elas quiserem. A gente nunca vai te obrigar a nada. É você que tem que chegar à conclusão do que realmente te faz bem. Não é te fazer bem aparentemente, não. Não é te fazer bem aos olhos das pessoas ao seu redor para você agradá-las. É o que te faz bem mesmo no seu interior. Então, você vestir essas roupas e tal... Sim. E ninguém mandou você mudar nada. Não, né? no entanto eu ia pra igreja. A de obreira calça estava te rasgada. ajudando sem obrigar você a fazer nada. Não, senhor. Em nenhum momento ela mandou mensagem falando, você não pode... Eu gostava de calça rasgada, né, na época. Ela não falou, tipo, você não pode ir de calça rasgada, você não pode ir de roupa curta.
Ela não falou, simplesmente ela só me ajudou espiritualmente. Então partiu de mim, largar as coisas que eu via que não ia agradar a Deus. Então fui largando tudo, roupas, maquiagem, amizades. E eu fui fazendo, né, de acordo com o que ela foi me ensinando. Lendo a Bíblia, orando, buscando, jejuando. Só que mesmo assim eu não recebi o Espírito Santo. E eu ficava, perguntando, mas por que eu não recebo, né, o Espírito Santo? E aí foi quando eu percebi que eu não recebia porque eu não larguei, né? Eu não largava a mágoa que eu tinha dos meus pais. E principalmente do meu pai. Porque da minha mãe eu tinha raiva, mas do meu pai eu tinha ódio. Então eu percebi que eu não recebi o Espírito Santo por causa disso. Com a minha mãe eu consegui, né, falar, pedir perdão para ela, só que com meu pai foi bem mais difícil. Foi muito difícil, porque eu não conseguia perdoar ele de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E era um ódio, assim, mortal, assim, que eu tinha dele. No entanto, eu queria até que meu pai morresse, porque eu não conseguia suportar ele. Porque eu achava que todos os problemas que eu tinha era por culpa dele. E aí foi quando eu conversei com a sobreira, eu expliquei, né? E ela me orientou que para eu ter o Espírito Santo, para eu ter realmente a paz, eu tinha que perdoar, porque não estava fazendo mal para o meu pai, estava fazendo mal para mim. Então foi quando eu cheguei no meu pai e falei, né? Eu pedi perdão para ele. E foi difícil, mas eu consegui pedir perdão. E a gente seguiu a vida, mas mesmo assim eu não recebi o Espírito Santo, porque faltava uma perseverança da minha parte. E aí foi quando ia ter a vigília do Pai Presente. E aí nesse dia eu lembro que eu estava trabalhando, eu até pedi folga no trabalho, eu pedi o dia porque eu falei, não, eu tenho que me preparar. Então eu me preparei nesse dia para nada me atrapalhar de receber ele, que eu estava focada em recebê-lo, porque eu falei, eu já larguei tudo, larguei amizades, larguei tudo que precisava largar, eu larguei, perdoei, então eu tenho que ter o Espírito Santo, porque se eu não tiver, eu vou voltar a ser a pessoa que eu era antes ou até pior. Então eu me preparei nesse dia, deu tudo errado, aconteceu um monte de coisa, mas eu consegui ir na vigília. E durante a madrugada que a gente busca, né, o Espírito Santo, eu recebi. E foi totalmente diferente. Porque realmente, assim, eu tive um pai, entre aspas, físico presente, né? Ele estava lá só pagando as contas, né, comprando os alimentos para casa. Mas emocionalmente eu não tinha um pai presente. Mas naquela vigília eu tive um pai presente. Eu soube que realmente Deus estava ali comigo o tempo todo. Só que eu que não buscava Ele. Mas Ele sempre esteve presente comigo, mesmo eu não merecendo. Tá aí a vigília, né? Sim, Senhor. Graças a Deus. Vários jovens têm sido batizados com o Espírito Santo nas vigílias, nas FJU Night, que nós chamamos. Em breve teremos uma nova aí. Já vou deixar vocês saberem em breve. Tá bom? Força Jovem te ajudou? Principalmente o projeto Help, que foi o que mais me ajudou. Né? Que é um dos projetos, né? Sim, nós temos 9 projetos no Força Jovem Universal. Um deles é o projeto Help. Temos o Mídia, temos o projeto Esportes, o projeto Cultura, Universitários, Uniforça. O que não falta é coisa para você fazer e pessoas para te ajudar. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, entra no site forçajovemuniversal.com, tem algumas informações ali básicas para você. Segue a gente no Instagram para você saber o que está acontecendo. Tem o oficial FJU, tem o Eventos FJU também, para você saber o que está acontecendo, o que vai acontecer em breve. Vem aqui, visita a gente na Central, porque o que não falta é coisa para fazer e pessoas para te ajudar. Tá bom? Obrigado, tá, Luana? A gente volta já para falar com o David, tá aqui com a gente também. Não sai daí não. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU.
Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade, na sua verdadeira essência. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. A gente precisava de um lugar perto do Templo de Salomão e havia esse terreno aqui. É algo extraordinário que eu nunca vi em outro lugar. É um lugar ideal para isso, para eles se encontrarem. Tudo foi pensado em conjunto, né? Como forma do jovem chegar lá e falar, meu Deus, que é isso? A primeira aula na central da FJU foi emocionante. Vamos então bater um papo com o David? Tá com quantos anos, David? 25, bispo. 25 anos, tá quanto tempo Força Jovem? Tô no Força Jovem 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Ainda no Força Jovem. Sim, senhor. Né? Você mora onde aqui em São Paulo? Moro na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, né? Sim, senhor. Como é que você conheceu o Força Jovem? Conta um pouco da tua história pra gente aí. Então, bispo, eu conheci o Força Jovem depois de velho, digamos assim, né? Mas eu fui criado num lar desestruturado, né? Desestruturado, sem uma base ali espiritual. Ninguém é da igreja, um pouco diferente, né, da Luana, nem minha mãe, nem meu pai, que inclusive se separaram quando eu era muito novo, quando eu tinha ali 4 anos. Não iam nenhuma igreja, não tinha nenhum contato? A minha família é católica, né? Eles vão ali naquela missa de domingo, mas não são aquelas pessoas de estar na igreja, de estar lendo a Bíblia, de ter comunhão com Deus, né? Então, eu nasci nesse lar católico, desestruturado, sem um pai presente ali, e que desde sempre eu vivia no meio de festa de família, bebida, que isso para mim nunca foi demonstrado, apresentado como algo de errado. Era algo natural, né, do dia a dia. Então, com esse lar desestruturado, minha mãe conheceu outro homem, né, que hoje ainda é meu padrasto, né, tá com minha mãe, já tem um irmão que é filho dele, né, e fui... Então seus pais se separaram quando você tinha quantos anos? 4 anos, mesmo. 4 anos. Quando eu tinha 4 anos. E aí, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, minha mãe conheceu, né, o meu padrasto. E você manteve contato com seu pai? Mantive contato com meu pai, ele sempre morou próximo, próximo assim, né, na mesma cidade. E eu tinha aquela negação com o esposo da minha mãe. Você não é meu pai. Você não é meu pai. Era exatamente, essa era a frase. Então ele falava alguma coisa comigo, eu falava, você não é meu pai. Você não manda em mim. Você não manda em mim. E isso algo que sempre esteve em mim. Por eu ser apegado com meu pai, então tinha aquele apego, e aquele ele amor. se tratava bem. Só que eu tratava ele mal. Então, para as pessoas de fora, poderiam interpretar de outra forma, né? A forma que eu tratava ele, aí poderiam supor que ele me tratava mal, né? Pela minha resposta a ele, né? E então, a minha infância foi baseada nisso. Nesse ficar retrucando ele, nesse ambiente de ódio ali entre eu e ele, né? E minha mãe ali tentando intermediar. E então eu sempre cresci dessa forma, com essa raiva dentro de mim. E minha mãe ainda frequentava a igreja católica, eu ia em algumas missas com ela, enfim. Só que chegou um período ali da adolescência que eu falei, não quero ir mais. Não quero ir mais, não me sinto bem, pra mim não agrega. Eu lembro que eu falei isso pra minha mãe, não quero ir mais. E ela falou, tudo bem, né? E
E aí, nesse período que começou ali a adolescência, entre 11 e 12 anos, comecei a conhecer as coisas do mundo, né? As coisas do mundo, começar a olhar para as meninas de outra forma, né? Começar a conversar com outros rapazes de sair, de curtição, de ficar até tarde na rua, né? E aí, quando passou esse período de 12, que completei ali 13 anos, eu falei, o que me impede agora de começar a beber, né? Minha família bebe, meu padrasto bebe, sempre vejo ele bebendo aqui nas festas de família. Então, ali muito novo, eu conheci a bebida, né? Com 13 anos de idade, conheci a bebida e não parei mais, bispo, né? Desde então, dos 13 anos de idade, sempre bebendo, fim de semana, saía. E assim, óbvio que não era algo que minha mãe apoiava, porque uma mãe quer o melhor pro seu filho, mas também ela não era um exemplo, porque o meu padrasto não era um exemplo em casa, ela não bebia muito, mas ainda assim bebia, né? Então, ela não tinha como me repreender se ela não era um exemplo. Então, disso de beber em casa, de sair com os amigos, se estendeu. Então, eu criei esse vício, né, no álcool, que era algo que me satisfazia ali momentaneamente, digamos que me preenchia aquele ódio que eu tinha do meu padrasto, enfim, eu me aliviava na bebida, né? Depois de muito tempo na bebida, em balada com os amigos, conheci droga, maconha, bala, né? Que eram coisas que não eram do meu cotidiano, eu não via pessoas usando todo dia, mas quando chegava um amigo e falava, já experimentou? Só você não experimentou? E aí vinha aquela coisa, pô, só eu? Aí soava como um desafio. Aí o jovem ingênuo falava, não, eu quero jovem ganhar. Influenciável. Eu quero ganhar, eu quero ser também. Se você consegue, eu consigo. Então ali foi a porta de entrada, né, das drogas pra mim. Já conhecia a bebida, que é uma droga também, e então comecei a usar maconha, bala, em todo o período da adolescência, né. Nesse período da adolescência, por conta disso, de saída, de bebedeira, eu me endividei muito. Então eu criei uma dívida muito grande e eu não conseguia mais suprir, né. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar, então, com essa coisa de cartão de crédito, enfim, empréstimo, acabei me endividando. E fui vivendo essa vida, endividado, e o dinheiro que recebia, gastava. O dinheiro que recebia, gastava. Eu gastava com o quê? Eu não gastava com roupa pra mim, não gastava com nada de produtivo, com estudo, com nada. Era só álcool, bebida, mulheres, que era algo que eu queria me preencher, né? Ali naquele momento eu não via que tinha um vazio em mim, mas de alguma forma eu tava me preenchendo com aquelas coisas momentâneas, né? Com esses vícios. E com isso tudo eu não via o estrago que eu tava fazendo pra mim e pra minha própria família. Porque minha mãe não chegava diretamente em mim e falava, não faz mais isso, você tá me machucando, tá me magoando. Não, mas chegou um período da minha vida que eu comecei a amadurecer, digamos assim, e observar, passar a prestar atenção nas coisas. Então, chegou momentos, bispo, que eu chegava em casa, entrava, ia pro meu quarto, comia, voltava pro meu quarto. Então, eu vivia com minha família, vivia com minha mãe, com meu padrasto, com meu irmão. Queria estar perto, mas não conseguia ficar perto deles, não conseguia conversar, dialogar dentro de casa. Morava na mesma casa, mas parecia que não, porque parecíamos estranhos. Então isso foi algo que eu comecei a observar e começou a me angustiar, né? Isso foi me angustiando e eu ficava pensando, caraca, mas se a gente não tem essa intimidade de estar conversando mais, se a gente não está mais próximo, então eu vou ficar na rua. Então a maioria da parte da minha adolescência era na rua, né? Como eu falei, sempre trabalhei, então trabalho pra casa pra balada, curtição com os amigos, mulheres, tive relacionamentos frustrados, né? E com base em tudo isso, bispo, teve episódios de arrumar briga na rua, de grupo, né? De amigos em porta de balada, de briga feia mesmo, de chegar em casa, e chegar em casa e ver minha mãe chorando, falando assim, que situação que você tá? Por que você tá fazendo isso e tal? E aí eu passei a pensar, né? Poxa, eu tenho que buscar alguma coisa. Isso que eu tô fazendo não tá me satisfazendo. Sempre que eu chego em casa, é a tristeza. Aparentemente na rua feliz, mas eu chego em casa, tristeza, não tinha nada pra fazer. Só celular, rede social, não falava mais com ninguém, ficava ali no meu mundo.
né? Então eu comecei a procurar a Deus, digamos assim, mas sem entender muito. Então o que eu fazia? Eu não ia mais na igreja católica, porque de fato ali eu já tinha falado pra minha mãe, eu não gosto, não é algo que agrega, não me sinto bem. Então eu passei a ir em várias placas de igreja, bispo. Perdido. Então eu ia na igreja X, ia na igreja Y, um amigo me convidava para ir ali, eu ia. Você tava buscando. Tava buscando. Às vezes ia para agradecer, às vezes ia para pedir, mas eu tava buscando algo. Só que não conseguia ter uma experiência com Deus, porque eu não tinha comunhão com Ele, né? Então eu ia ali, participava dos cultos, ouvia a palavra, voltava para minha casa e voltava a fazer tudo novamente. Então assim, não havia uma mudança, né? E aí, em 2022, eu estava desempregado pós-pandemia, né? No período da pandemia eu fui desligado de onde eu trabalhava. E aí, em 2022, eu me candidatei a uma vaga e comecei a trabalhar na administração da igreja Universal. Sem saber, sem ser da igreja e sem saber que era uma vaga para a administração da igreja. Né? A vaga estava com uma nomenclatura um pouco diferente, então eu me inscrevi sem saber. E só na entrevista que me perguntaram, né? Você sabe quem é um trabalho da Igreja Universal? Respondi que não, né? Mas, enfim, todo o enredo da entrevista, passei e comecei a trabalhar, né? Na administração da igreja. E aí, de cara, teve um impacto do ambiente diferente. Do ambiente diferente que eu digo assim, as pessoas, a forma de conversar, a forma de lidar com os problemas, de resolver os problemas, né? E você já tinha trabalhado em outros lugares, você viu diferença, então? Tinha trabalhado em outros lugares e quando eu cheguei eu tive esse impacto, porque era realmente muito diferente, né? Tanto a questão de gestor para com funcionário, como de funcionário para funcionário, né? É muito diferente. Então isso ali já falei, nossa, que diferente. E gostei. Então continuei trabalhando, exercendo minha função ali normalmente. E aí, como administração da igreja, tem muitas pessoas de fé, né? Que trabalham lá. E aí essas pessoas foram conversando comigo, entendendo um pouco da minha vida, sabendo um pouco como eu era, o que eu fazia nos meus tempos livres, se eu era da igreja, se não era. E sempre com uma conversa muito leve. Que hoje, isso, né? no âmbito pessoal, com eles. Isso, no âmbito pessoal. A gente saía para almoçar e conversava. Falava, mas e aí, o que você gosta de fazer e tal. E as pessoas iam me conhecendo, né? Perguntando e tal. E até que um dia me fizeram um convite. Falaram assim, por que você já foi em alguma reunião? Eu falei, não, nunca fui. Tal, vai na reunião com a gente, tal, isso e aquilo. E aí eu fui em um encontro jovem. E aí eu falei, poxa vida, isso aqui não gostei muito não sei e tal. E fiquei naquele impasse comigo mesmo, né? Aí fui dessa vez e não fui mais. Logo que eu iniciei na administração. E aí, como eu falei, eu tinha acarretado muitas dívidas da minha vida quando eu era ainda muito jovem, por causa de bebida e etc. E aí me apresentaram a reunião do congresso também, né, de segunda-feira. E aí eu falei, essa reunião aí eu vou ir. E aí comecei a ir no congresso, comecei a prestar mais atenção na palavra, pegar as direções, só que só ia no congresso. Só ia no congresso. Então, as reuniões do congresso foi abrindo a minha visão, né? Abrindo minha visão, porque normalmente eles falavam da reunião de quarta-feira e etc. Mas abria minha visão, mas eu também não dava muita importância. Não dava muita importância ali naquele momento. Até que a mesma pessoa que me convidou para um encontro jovem na administração, ela falou assim, a gente vai ter uma vigília. Por que você não vai pra vigília com a gente? Eu falei, vigília? Que é isso? Nem sabia o que era. Aí falou assim, não, a gente vai lá pra igreja, tem uma reunião e tal, sabe aquela reunião que você foi? Então, é um pouco parecida, só que é mais completa, um pouco mais demorada, é a noite inteira. Aí na minha cabeça eu falei, caraca, a noite inteira? Falou assim, aí a pessoa falou, você vai aguentar ficar acordado? Aí veio a questão do desafio de novo, dessa vez o desafio positivo, né? De uma forma positiva. Eu falei, ficava a noite inteira na rua, bebendo, me drogando. E nesse período eu ainda fazia essas coisas, né? Bebia, usava droga. E aí eu falei assim, eu vou. Então eu peguei aquilo ali pra mim e fui. Então eu fui nessa vigília e aí eu gostei, né? Uma reunião completa, gostei bastante, prestei atenção na palavra. E aí finalizou aquilo, conversei com o pessoal, fiz amizade com o pessoal da igreja. Então ali já começou a sair da questão da ADM, das pessoas daqui, para eu criar uma amizade com o pessoal da própria igreja, que aí já conversavam comigo, me convidavam mais. Então, depois dessa vigília, eu passei a frequentar. Não sempre, ainda esporadicamente, mas passei a frequentar os encontros jovens e algumas outras reuniões e a do congresso, né? E aí,
no decorrer disso, eu estava indo para a igreja, mas não estava me convertendo. Estava ali, a palavra não entrava, até que aconteceu uma situação que eu já passei aí todos os domingos para a igreja. E aí eu tive uma viagem para a praia. Fui para a praia com alguns amigos, e aí nessa viagem, bebida, narguile, drogas e tudo mais. A gente estava em uma casa, e nesse final de semana chegou o domingo e falei, poxa, eu não fui para a igreja hoje de manhã. E aí eu fui para a igreja às 18 horas, né, numa reunião de domingo. E aí nessa reunião de domingo, eu na igreja sozinho, obviamente nenhum dos meus amigos estava comigo, né? Fui sozinho e ali Deus falou comigo, né? A palavra entrou ali e eu falei, pô, eu tenho que mudar. Porque minha vida não tá indo para frente, eu tô endividado, tô usando drogas. Então ali eu tive um insight muito diferente, assim, algo que eu nunca tinha tido uma experiência dessa forma. Então, quando eu voltei para casa, eu já voltei meio calado, quieto, já fiquei no meu canto, fui pro quarto, enfim, voltamos dessa viagem. E aí eu falei, pô, tô indo pra igreja, eu tenho que mudar. Então, eu comecei a tentar mudar. Comecei a tentar parar de beber, tentar parar de fumar. E eu conseguia, durante 15, 20, 30 dias. E voltava a fazer de novo. Aí aconteceu, eu tive uma conversa com um colega meu, né? É obreiro aqui do templo, né? Conheci aqui na administração também. Aí numa conversa com ele, ele foi me orientando, né? O que deveria fazer, como que eu ia conseguir, que se eu tava decidido. E aí, depois dessa conversa, eu fiquei pensando, né? Nisso que a gente conversou durante uma semana ali. Até que eu peguei e mandei mensagem pra uma obreira que eu tinha conhecido na vigília, ela tinha meu contato. Falei assim, obreira, eu vou me batizar. Quero me batizar nas águas, tô decidido. Ela me respondeu de pronto, arrebentou. A gente tem um encontro agora sábado, já vem que domingo você se batiza. Tá decidido mesmo, vem que a gente vai conversar com você para entender melhor. Então, quando eu fui decidido. Eu fui no encontro, fui no domingo, me batizei. E desde o batismo, eu falei, pô, agora eu tenho que parar com isso. Agora eu fiz uma confissão pública de tudo que eu fazia e agora eu não vou fazer mais. Então, ali, eu não tava mais fazendo pra mim, falando assim, eu consigo parar sozinho. Eu tava fazendo pra Deus. Falei assim, entreguei minha vida, não quero mais fazer isso, não quero mais estragar minha vida, agora vai dar certo, firme. Então, fui, consegui, perseverei, e aí, nesse período, passei a entender e a buscar o Espírito Santo. Porque quando a gente escuta falar do Espírito Santo, muita gente fala, mas como que é isso? Como que eu busco? Porque quando eu cheguei na igreja, era assim, porque eu não era da fé, né? Eu ia em umas igrejas, tudo esporadicamente, novo, né? Tudo muito novo. Então, como eu era uma pessoa muito dedicada em tudo que eu fazia, como eu falei, eu tentava fazer na força do braço e não conseguia. Então, tudo que eu fazia, eu botava toda a força. Eu falei, agora, força, vamos pra cima e tal. E comecei a buscar o Espírito Santo. E aí eu não recebia. E eu falei, pô, mas eu tô na missão aqui, vamos pra cima. Então, comecei a ir nas reuniões, frequentar e entender a importância de ajudar os outros também. Então, antes de ter o Espírito Santo, eu já tinha essa visão de falar assim, pô, eu tenho que ajudar. Se eu conseguir, fulano consegue. Então eu falava, tenho que levar a gente pra reunião, tenho que levar a gente pra conhecer esse Deus que eu conheci. E aí teve um dia, bispo, que tava buscando o Espírito Santo, eu não recebia. E aí teve um encontro da amizade, né? Um encontro da amizade, normalmente muita gente. E eu falei assim, pô, vai arrebentar, vou levar muita gente pra conhecer Jesus hoje. Vou levar muita gente. E nesse dia, um monte de gente falou que ia, bispo. Só que na hora que eu cheguei pra buscar, não vou mais. E aquilo me frustrou. Fiquei chateadíssimo, triste. Eu falei, pô, vou ir pra reunião sozinho. Aí eu cheguei na reunião, aí eu fui conversando com Deus, falando, poxa vida, por que ninguém veio e tal? E aí, eu pensando comigo mesmo, falando com Deus, eu entendi, como se Deus falasse pra mim, como você quer salvar se nem você tá salvo? Não tinha Espírito Santo. E aí, naquela reunião, nesse encontro da amizade, busquei com certeza e recebi o Espírito Santo. Como é que você sabe que você recebeu o Espírito Santo? Tenho certeza. Mudou. Frutos, bispo. Frutos. Porque ali eu já estava buscando. Já tinha frutos do arrependimento. Já estava demonstrando amor pelas pessoas. Só que, óbvio que nesse processo, né, faltava eu entender que eu precisava ser salvo,
Mas nesse processo tive que liberar muito perdão, principalmente com o meu padrasto, que foi algo ali que foi muito difícil para mim ter essa conversa com ele, com minha mãe. Então, além de liberar esse perdão, de entender, depois dessa reunião tudo mudou, Bis. Ali eu conversava com as pessoas diferentes, já entendia as pessoas de outra forma. A reunião, quando eu recebi o Espírito Santo, eu costumo anotar. Então comecei a anotar, entender mais a reunião, consegui guardar a palavra para mim mesmo, né? E a paz, porque antes não tinha. Quer dizer, antes você era um jovem guiado pelas influências, né? Sim, fazia senhor. o que os outros mandavam, faziam, mas não era feliz. Não, senhor. Né? Hoje você é diferente daqueles jovens lá, mas hoje você é feliz. Sim, senhor. E é uma escolha que você tem que fazer. A gente sempre fala sobre a diferença de influenciar e ser influenciado. Tem momentos que você tem que ser influenciado. É quando você ouve a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui agora chamando você. Olha, vem participar do nosso Algo a Mais, dessa reunião no dia de hoje. Muda suas atitudes, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Eu tô tentando te influenciar para fazer o que é certo, para fazer aquilo que vai te ajudar, de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse momento, é a hora de você se deixar ser influenciado para o bem. Só que a maioria das pessoas, nesse momento, ela não aceita. Mas aí quando vai na rua e alguém fala, fuma aqui, cheira aqui, bebe ali, vamos roubar, ela facilmente se deixa influenciar. E depois fala assim, porque não sei quem falou, eu fiz porque os outros fizeram, não, porque você foi fraco. Ali era para você influenciar e falar, não faça isso aí não toco, isso não é coisa que se faz. E você se deixou levar por aquilo ali. Quer dizer, o peso, né, a pressão que você sofreu ali, você não conseguiu aguentar. E aí está a diferença do jovem de Deus para o jovem desse mundo. Qual deles você deseja ser? Eu prefiro me humilhar diante de Deus e deixar Ele me influenciar do jeito que Ele quiser. Mas eu não vou ser influenciado por esse mundo. Esse é o nosso espírito. A gente ensina isso no Força Jovem, ajuda você. Aí você fala assim, mas aí eu não vou ter ninguém, não vou ter amizades. Vai sim, você vai ter amigos de verdade que vão te ajudar. Então, se você quiser, daqui a pouco, 19h30 aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você é o meu convidado, tá bom? A gente está chegando no fim do programa, corrido aí. Obrigado, David. Obrigado, Luana. Dá tchau pra eles lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima, tá? Fica com Deus. Estamos mais juntos do que nunca.